governo com respeito, ou seja, ninguém ficar enganando ninguém, ninguém ficar sonegando imposto como hoje se faz. Esse mundo é... Tá dando para ouvir tudo certo aí, presidente? Tá tudo bom? Então, Boa noite, presidente Lula. Temos 5,4 milhões de eleitores que votaram em branco ou nulo no primeiro turno dessas eleições. E de acordo com uma pesquisa recente da Quest, a principal preocupação dessas pessoas é a economia. Esse ano, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Além disso, a inflação dos alimentos, de acordo com o IPCA, é a maior desde 1994. A minha pergunta é a seguinte: se o senhor for eleito, como fará para acabar mais uma vez com a fome e a inflação dos alimentos sem prejudicar ainda mais o trabalhador? Olha, tem uma coisa interessante que é o seguinte: não é difícil você acabar com a fome se você estiver com disposição de acabar com a fome. Sim. Você precisa primeiro incentivar a produção de mais alimentos, tá? Você tem que financiar mais a pequena e média agricultura que é que produz alimento nesse país. Segundo, você precisa garantir que as pessoas tenham dinheiro para comprar aquele alimento. Terceiro, você precisa fazer a economia voltar a crescer. Não tem outro jeito. A economia crescendo, veja, quando você incentiva a economia cresce, você pega o crescimento e distribui para as pessoas, aumentando o poder aquisitivo da pessoa, aumentando a renda das pessoas. E aí você consegue fazer com que todo mundo viva decentemente bem. Olha, quando em 2008 teve a crise econômica da quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, e também a quebra daquelas casas que no tempo do Obama ainda, o que nós fizemos no Brasil? Tinha uma crise de alimento, nós criamos um programa chamado Mais Alimentos para financiar máquinas e implementos agrícolas para pequenos produtores rurais. Sabe quantos tratores nós vendemos? 80 mil tratores nós vendemos. Foi a salvação da indústria automobilística naquele ano, porque a gente queria que o cara produzisse mais leite, produzisse mais goiaba, produzisse mais abacaxi, produzisse mais melão, mais feijão, mais arroz. Hoje, no Brasil, a quantidade de terra para plantar feijão diminuiu, a quantidade para plantar mandioca diminuiu. Ou seja, porque as pessoas não têm interesse de plantar, porque não é tão lucrativo. E quanto menos produto tem no mercado, mais caro fica o produto. A gente fazia a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a gente utilizava ela como uma espécie de órgão regulador. Você produzia determinados feijão, arroz, milho, que não eram perecíveis, você guardava durante um determinado tempo. Quando estava rareando no mercado, que as pessoas começavam a aumentar o preço, ou o atravessador começava a aumentar o preço, a gente abria as portas da Conab para colocar o produto no mercado para baratear os preços. Ou seja, é possível fazer isso. Acontece que nós não temos estoque regulador hoje, de nada praticamente, porque o presidente é irresponsável. Sim. Esse presidente não governa o Brasil. Ele passa o dia inteiro fazendo campanha, o dia inteiro fazendo live. Eu fui candidato a presidente quando eu era presidente, eu fui candidato à reeleição em 2006. A gente só podia fazer campanha depois das 6 horas da tarde. Durante o dia a gente governava. Trabalhava, né? A Dilma foi candidata à reeleição em 2014, ela trabalhava. Esse cidadão não trabalha. Ele começa a mentir de forma compulsiva, ou seja, ele é um mentiroso, sabe, daqueles incontroláveis. Sim. Ou seja, esses dias ele contou aquela tentativa de sacanagem que ele tentou fazer com a menina venezuelana. Sim. Sabe? Quando ele percebeu que ele ia ser confundido com um pedófilo, ele levantou 1h da manhã para fazer uma live. Foi verdade. Hoje mesmo, vamos pegar o caso de hoje da Polícia Federal. Vamos pegar o caso, ele primeiro ofendeu a Suprema Corte. Depois, ele mandou o ministro da Justiça ir lá para quê? Para quê? Um cidadão que se comportou como um bandido atirando na Polícia Federal, soltou granada. Ele mandou o ministro fazer o quê? Por que ele não mandou o ministro saber como é que matam tantos pobres na periferia todo santo dia? Exatamente. Por que quando há uma chacina que se mata 18, 24, 25, ele não manda o ministro da Justiça para lá? Agora, para proteger um aliado dele, que ele agora está com vergonha. Ele agora tá não dizendo, tem foto, ele agora não tem tá nada, dizendo, Tem uma foto minha com ele. Não, ele agora Tem tá não dizendo, mesmo, tem várias. Ele agora vai dizer, eu nem conheço. Aquela fotografia, porque ele passou perto de mim e tiraram, mas eu não conheço ele. Não.
ele é não só cabo eleitoral do presidente, como ele é defensor do presidente. E é sócio do presidente em todas as malandragens desse E país. reproduz todos os discursos Sabe? do presidente. E aí está o resultado de arma em casa. Sim. Sabe? Se o seu Roberto Jefferson estivesse comprando livros, ao invés de arma, ele não teria feito a bobagem que ele fez. Pois é. Sabe? Então a gente tem que incentivar as pessoas a fazer coleção de livro, fazer coleção de arte e não fazer coleção de arma. Sabe? A arma mata. A arma mata. É isso que está acontecendo. Esses dias um menino em Belo Horizonte, sabe? Pega um revólver e mata um outro. Está cheio de experiência no Brasil. Sim, pra caramba. Então, imagina se esse decreto do presidente para facilitar a compra de arma fosse para comprar computador. Nossa, aí ia ser... Imagina se fosse Nossa. para comprar livro. Pois é, Ah, trazer informação, imagina, se esse decreto fosse para facilitar a educação das pessoas. Não, alimentação, né? mas ele só pensa no mal. Pois é. Só pensa no mal. E a fome voltou de uma forma mais violenta. E não tem explicação para a fome voltar. Felipe, não tem. Felipe, o companheiro que fez a pergunta. Isso. Não tem explicação para a fome voltar. Esse é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Então não tem explicação, cara. Não tem. Não tem lógica. Eu digo sempre, é falta de vergonha na cara de quem governa. É falta de vergonha das autoridades que não têm sentimento pelo pobre. Não tem sentimento pelas pessoas que estão dormindo debaixo da ponta aqui em São Paulo. Eu nunca tinha visto isso. Tinha desaparecido de São Paulo criança pedindo esmola. Tinha desaparecido. Hoje a gente vê a quantidade de gente. Hoje, outro dia eu passei embaixo do viaduto ali na Praça Roosevelt. Me deu pena de ver aquela quantidade de poluição dos carros passando e crianças dormindo lá, sabe? Sim. Sabe? É um negócio deplorável para um país do tamanho do Brasil. Com tanta riqueza. E né? sabe qual é o preço da contribuição do governo federal para a merenda escolar? Não é só o salário mínimo que ele não reajusta. Há 5 anos ele não aumenta o dinheiro da merenda escolar. 36 centavos. Nossa. Esse dia eu olha falei, isso. seria importante que o Bolsonaro, sem nenhuma ofensa à família dele, mas que ele pegasse uma filha dele e fosse tentar, sabe, ir na escola comer a merenda que ele acha que as crianças têm que comer. Sim. Criança que está comendo biscoito de sal com água, com coisa, porque não tem comida. Nós fizemos uma lei, quando eu era presidente, que toda a merenda escolar tinha que adquirir 30% da produção agrícola do pequeno proprietário daquela cidade. Para quê? Para incentivar a produção agrícola. Comprar macaxeira lá, comprar, sabe, comprar o quiabo lá, comprar a cenoura lá, comprar o pepino, comprar o tomate, sabe, tudo na cidade, o feijão. Não precisa você comprar de outro lugar. Aí você incentiva o crescimento econômico da cidade, a Sim. produção local. Esse país, Lodi Cauê, é possível. Ele já existiu. Sim. Ele já existiu há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás. É isso que desperta alguns teóricos a gente. De vez em quando as pessoas perguntam assim para mim, ô Lula, por que o agronegócio não gosta de você? Eu tenho mandado às pessoas o seguinte, eu duvido que algum governo tenha feito mais financiamento para o agronegócio do que nós. Em 2008, tem uma medida provisória que é 452, em que nós fizemos a securitização da dívida deles de 85 bilhões de reais. Se nós não tivéssemos feito esse acordo, todos eles teriam quebrado. Essas máquinas grandes, colheitadeiras que você vê na televisão, a gente financiava por 2% de juros ao ano. Nossa. Hoje é 18% de juros ao ano, 14%. Então, qual é o ódio que essas pessoas têm do PT? Só pode ser o ódio contra a inclusão social. Eu também acho, e aliás, já emendando em outra pergunta, que existe, aliás, sempre existiu essa questão desse terrorismo moral que a direita sempre tentou fazer contra o PT, contra as esquerdas, porque se o Lula for eleito, o Brasil vai virar Venezuela, e é comunismo, e aí teve toda a questão da outra eleição da mamadeira lá do Bolsonaro e do livro de educação sexual que falava que fala sobre ideologia de gênero e tudo mais, e parece que dessa vez essas pautas morais
parecem que é o que está ditando, né, muito da decisão do eleitor. Porque está claro, realmente, que o banqueiro cresceu na época dos seus governos, todo mundo cresceu, mas eles batem na pauta moral, né? Dessa vez está mais grave, né? Cauê, você sabe que eu devo ter cometido um erro muito grave, porque houve um tempo em que eu achava tão maluco essas coisas. Mamadeira disso que eu não consigo falar, eu não consigo pronunciar, sabe? Livro disso. Quer dizer, eu achava que, eu pensava assim, não é possível alguém acreditar numa sandice dessa. Não é possível, só se a humanidade estiver louca. Sim. Rapaz, eu me enganei porque as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Veja, fui eu, presidente da República, que em 2003 sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Sim. Pois eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que eu sou contra a religião. Fui eu que criei o Dia Nacional da Marcha com Jesus. E eles conseguem colocar na cabeça das pessoas que eu sou contra a religião. Sabe, a gente de vez em quando fala, mas eu não acredito, isso não vai pegar. Pega! Pega, sim. Pega, porque a loucura da mentira, que ela é repetida 1 milhão de vezes, e as pessoas acreditam. Acreditando. Na era da informação a gente vê a burrice Eu distribuindo sinceramente, carta, né? não imaginava que as pessoas acreditassem nisso. Eu falava, é tão maluco isso que não é como a pessoa acreditar. E acreditam. Acreditam. Esse dia eu estava num show no Rio de Janeiro, numa gravação lá, e quando eu saí, a menina, que devia trabalhar na limpeza lá, não sei, ela falou, ô presidente, é verdade que você vai fechar as igrejas? Nossa. Sabe, eu quase caio de costa. Porque, ou seja, também tem um problema. É que a imprensa não comunicou na época que fui eu que fiz a lei. E nós também não tivemos, sabe, a competência de explicar corretamente. Como a gente não explicou que fez a lei em 2003, ora, em 2022, quase 19 anos depois, o cara conta uma mentira, as pessoas acreditam. Sim. Erro meu, que eu não comuniquei bem em 2003 para o povo saber que era eu que tinha criado isso, a liberdade religiosa nesse país. Então, esse desmonte da fábrica de fake news, vocês podem contribuir. Sim. Um programa como esse de vocês, Cauê e Lodi, pode contribuir. Vocês têm que bater todo dia tentando mostrar para a sociedade que não é possível a gente acreditar nessas loucuras que eles fazem. É o que a gente Sim, faz. é o que a gente faz Sabe, bastante. a todo gente faz santo sistematicamente. dia, desmentir. Lamentavelmente, é assim. A gente tem que desmentir. A gente tem que responder. Eu imaginei que não precisava. Pois é. Imaginei que precisava, mas é verdade, é que precisa. Pois é. Sabe, todo dia tem uma mentira, todo dia tem uma invenção, todo dia tem alguma coisa. É uma indústria de produzir mentira. Sim. Sim. Eu não sei nem se é feito aqui dentro do Brasil, não sei quantos robôs eles contrataram, sabe? Não sei quantos milhões eles estão gastando nisso, porque eu não sei onde que eles arrumam tanto dinheiro para produzir tanta mentira robotizada. Pois é. E fazem com tanta frequência que acaba normalizando para uma base do eleitorado, que daí quando o TSE toma uma atitude de retirar alguma dessas mentiras, aí eles falam de censura. É. Olha que engraçado, né? Censura não existe censura quando a gente está falando de coibir o que é mentira no período de eleição. Você tá passando desinformação, né? Eles não têm limite. Ou seja, me parece que a humanidade vai ter que se reciclar. Depois, não é apenas no Brasil, não. Veja o que aconteceu na Itália agora. A extrema-direita ganhou as eleições na Itália, na Hungria. E em vários outros lugares do mundo, a extrema-direita não é a direita civilizada que senta numa mesa para negociar, é a extrema-direita. Aquela turma que pensa que a Terra é plana, Sim. sabe? Aquela turma que não acredita como pisou na Lua. Sabe? Então, essa gente, sabe, precisa ser reciclada. Porque a quantidade de mentiras, todo santo dia, toda santa hora, você levanta de manhã com mentira, você almoça com mentira, você janta com mentira e vai dormir com mentira. Pois é. Ou seja, e é uma coisa fantástica, porque a mentira pega rápido, a verdade demora. E a pessoa demora, né, pra ir atrás de uma informação, sabe? Ela às vezes nem quer pesquisar, porque a gente tava falando isso outro dia aqui no programa. Às vezes a pessoa, ela tem aquela imagem daquele pastor dela, da igreja que tá sempre ali falando pra ela, e às vezes aquele pastor ali, ele tá pegando uma notícia que ele viu assim e distribuindo, e ela não vai atrás, porque ela confia tanto naquela imagem que ela não está nem disposta a duvidar. Aí, viu, Lô, daí é outra coisa que é grave, porque quando o cidadão vai na igreja,
O cidadão vai na igreja para cuidar da sua fé, Sim. cuidar da sua espiritualidade. Ele não vai na igreja para ouvir discurso político. Exatamente. O que acontece no Brasil é que tem gente transformando, sabe, o momento da fé, o momento da oração, o momento da espiritualidade em questão política. O que, aliás, nesse período era para Exato. ser proibido. Né? Ou seja, virou quase uma indústria de contar mentira. Você vê pessoas agredindo padre. Sim. Padre, outro dia um padre estava falando da morte da Marielle. Um cidadão levantou, foi para cima dele. Olha isso. Uma mulher, sabe? Esse mundo nervoso, nós precisamos restabelecer a paz no Brasil. Sim. Você sabe que se a gente ganhar as eleições, a gente derrota Bolsonaro e precisamos reconstruir a sociedade brasileira, porque o bolsonarismo vai ficar. Sim. Sim, Aliás, isso aí. a gente tem uma próxima pergunta, que é do Helder Maldonado, do Galãs Feios, e que tem exatamente a ver com isso. Eu gostaria que o senhor ouvisse a pergunta, porque ela fala justamente sobre, e aí, ganhamos a eleição, e agora? Vamos dar uma olhada. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Cauê Moura. Aqui é Helder Maldonado, do canal Galãs Feios, e a minha pergunta é a seguinte. Caso o senhor vença as eleições, o que será feito a partir de 2023 para evitar que o nosso país volte a flertar com o fascismo e também como vocês agirão para que o bolsonarismo, em companhia com as Forças Armadas, voltem ao poder? Essa é a pergunta dele. Olha, a primeira coisa é que eu tenho convicção de que nós vamos ganhar as eleições. E vamos ganhar as eleições e vamos pegar um país numa situação mais difícil do que eu peguei em 2003. É sempre importante contar isso, Cauê, para as pessoas saberem. Viu que é o seguinte, eu quando peguei o país em 2003, a gente devia para o FMI. A gente tinha uma dívida de 60,5% da dívida pública. Eu reduzi para 37% quando deixei a presidência. Eu paguei o FMI, emprestamos dinheiro para o FMI. A gente tinha uma inflação de 12%, eu levei para 4,5%. A gente tinha um desemprego de 12%. E quando terminou o mandato da Dilma, estava só 4,3% de desemprego. Sabe? Então, ganhando as eleições, nós vamos ter que reconstruir esse país, a economia desse país. Nós vamos ter que atrair investimento externo. Hoje nós vivemos uma situação em que ninguém quer vir aqui, ninguém convida o homem para ir lá. Ou seja, porque, na verdade, não é uma pessoa civilizada. E o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil é querido por todo mundo. Mas o cidadão tratou, sabe, de transmitir ódio, tanto que ninguém quer conversar. Então nós vamos ter que restabelecer a nossa relação para trazer investimento para cá e vai ter que ter uma conversa muito grande, ou seja, o nosso governo vai estabelecer política de negociação com vários segmentos da sociedade para que a gente possa começar a restabelecer a paz. Sempre vai ter o fanático, sempre vai ter o cara que não vai gostar, mas paciência. O que nós precisamos é transformar esses fanáticos em minoria. Sim. Ou seja, eles vão ser marginalizados porque a maioria vai estar pensando uma coisa e a minoria vai estar pensando outra. Ou seja, se eles fizerem qualquer coisa errada, eles estão transgredindo a lei, eles terão que se responsabilizar. Mas eu acho que nós temos que restabelecer a democracia no Brasil, o diálogo, a convivência amigável entre as pessoas. As famílias não podem estar brigando, pai brigando com filho, sogro brigando com genro, por causa de política, sabe? Eu tinha meu irmão que era do Partido Comunista e eu era do PT. Sabe, qual era o pacto nosso? A gente não conversa de política em casa. Não conversa. Se a gente quiser conversar, vai no bar, vai em qualquer lugar conversar. Então o que nós precisamos é restabelecer o diálogo entre a sociedade brasileira, trazer de volta a civilidade. Ter o orgulho sabe? de ser brasileiro de volta, E né? começar a mostrar para as pessoas que é normal a gente conviver democraticamente na diversidade. Um católico não precisa ter bronca do evangélico, o evangélico não precisa ter bronca do católico. Ou seja, um político do PT não precisa ter bronca de um político de outro partido, ele também não tem que ter bronca do PT. Isso já aconteceu até outro dia. Sim. Isso era antes de 2018. Ou melhor,
antes de 2014, Sim. porque as manifestações Sim. de 2013 já foram um pouco causadoras Já desse foi o ódio começo disso que tudo. está Sim, estabelecido. exatamente. Então, como eu acredito na democracia, eu estou convencido que a gente vai restabelecer a civilidade no Brasil. Sabe, as pessoas vão ter que reaprender a conviver democraticamente na diversidade. Sim. É isso que é Exatamente. importante. E é bizarro a gente pensar que hoje em dia a gente anda na rua com medo, tá ligado? Porque se a gente não sabe, se bater um carro de repente ali, né, no trânsito, você não sabe como você já vai conversar com a pessoa, que você não sabe como ela é. E se de repente Dependendo de como ela vota, já vai dar briga. Dependendo de quem ele apoia, ele já vai estar armado. Se na igreja a galera É já tá complicado. saindo, batendo em padre, imagina a gente que nem tem essa E eu quantidade. acho que, de qualquer forma, isso deve ser uma tarefa árdua, porque você mesmo, a gente citou os Estados Unidos porque a eleição do Trump tem muitos paralelos, né, que a gente consegue traçar, e apesar dele ter perdido a eleição, existe ainda um movimento de muita animosidade de uma extrema-direita americana que continua tentando, de todo jeito, né, incitar o ódio e tudo. Sabe o Essas que pessoas que não me- vão desaparecer, Sabe né? o que me assustou, Cauê? Há 20 anos atrás, você fazia uma pesquisa nos Estados Unidos e você perguntava o seguinte: você é democrata, aceita que a sua filha case com um republicano? Apenas 4% dizia não. Hoje é 80%. Nossa, olha isso. Você percebeu a loucura? Sim. Sim. Sabe, você deixaria sua filha casar com um republicano se você é democrata? Não, as pessoas não deixam. Aqui no Brasil está a mesma coisa. Aqui no Brasil está a mesma coisa. Você vê que o seu Jorge foi fazer um show em Porto Alegre na sexta-feira passada, sabe? E eu vi a declaração do presidente do clube feita no domingo antes da repercussão. Eu vi sabe o que ele fala? Eu contratei esse artista, eu pensei que ele vinha de terno e gravata. Ele chegou aqui com moletom, chegou aqui, sabe? E foi fazer, e foi cantar, e foi fazer um gesto, acho que ele fez um L, sabe? E aí o povo começou a vaiar ele, começou a chamar ele de macaco. Nossa, E o cara. presidente tentando se explicar. Você percebe? Aqui em São Paulo também um humorista estava subindo no prédio que ele mora com um cachorro, foi entrar no Sim. elevador de serviço, uma madame não quis entrar com ele. Sim, sim. E começa a ofender, cara. Isso é crime inafiançável. A gente não pode deixar barato. O racismo tem que acabar. Sim. O preconceito contra pobre, o preconceito contra negro tem que acabar nesse país. A pessoa precisa aprender de forma civilizada, de forma, sabe, humana. O que a gente está querendo avocar é o humanismo, é a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a convivência dos diferentes, coisa que está ficando impossível. Eles quiseram me processar, porque quando houve aquele ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu falei que o palanque parecia uma reunião da supremacia branca, sabe? Sim. Sim, sim, E é verdade. Sim. É verdade. Como é que a gente vai superar tudo isso? Sabe, eu fico pensando assim, esse país teve 350 anos de escravidão. Sim. E o preconceito racial está incutido na massa encefálica das pessoas. Sim. A lei já diz que que preconceito, que racismo é crime inafiançável. Mas as pessoas precisam aprender na escola. Quando eu era presidente, a gente fez uma lei tentando colocar o ensino da história africana nas aulas brasileiras, que eu achava que a única forma de você acabar com o preconceito racial é você ensinar as crianças o que é história. Exatamente. Sabe? Se você não ensina as crianças, como é que ficam as crianças? Sabe? Fechadas Então, em suas bolhas. Né? isso não é feito no Brasil. Você vê com jogadores famosos, com jogadores importantes Sim. que jogam pelo mundo afora. Aconteceu com o Vini Vira e Júnior. mexe. As pessoas são chamadas de macaco. Isso é bizarro, porque parece que a galera não aceita ver o povo, sabe, crescendo cada vez mais e tendo acessos a lugares que antes nunca teve. Porque a partir do momento que você vai tendo benefício, né, pelo governo, sabe, trabalho, acesso à internet que a gente tá falando, eles vão ocupando espaço. E as pessoas ficam assim, não vou pegar o elevador com você, sabe? Tipo, não quero você morando no mesmo prédio que eu tô morando hoje. Mas essa coisa é uma questão cultural. Sim, É uma questão cultural e se a gente não começar a ensinar isso na escola, a gente não vai resolver nunca. Não vai resolver nunca, sabe? Porque o preconceito é uma doença. sim. E punir, uma né, doença. essas pessoas, como você falou, pela lei, que estava ali já exposta, mas parece que A não... lei já existe, é da Constituição. O problema é que as pessoas continuam agindo assim.
Sim. Sabe? Aí tudo demora, você faz um processo, sabe? Você cria inimizade. Nesse caso do humorista, quando ele chegou no apartamento dele, o filho da mulher veio com uma faca. Sim, ficou na frente da porta lá com a faquinha e Pois tudo. é. Depois ainda rolou um mega protesto em frente, que eu achei que foi bonito pra caramba, Sim. né? Não, o que eu Pessoal acho é o se seguinte, gente, é indignando. que não tem que terminar num processo, é que as pessoas que fazem o preconceito, as pessoas que praticam o racismo, as pessoas têm que ser punidas. E a punição tem que ser dura. Ou seja, não é proibido você guiar usando o telefone, celular. Então, se você for pego, o que, que vai te fazer obedecer? Uma multa. O cinto de segurança ele pegou quando? Ninguém respeitava cinto de segurança. É verdade. Quando se colocou uma multa, todo mundo passou a respeitar, porque o que dói é o bolso. Sim. Sabe? Então, o que nós precisamos é punir essa gente. Uhum. Sabe? Se a pessoa não quer ser educada, se a pessoa não quer respeitar, a lei tem que punir. Essa gente não pode ficar impune, não pode ofender as pessoas por conta da cor, não pode ofender a pessoa por conta da renda, Sim. sabe? Tratar a empregada doméstica com desprezo. Eu conto sempre uma história para mostrar o que é o preconceito. Um grande amigo meu me convidou para comer uma feijoada e me apresentou a empregada dele. Olha, essa daqui é da casa. Ela criou meu filho, ela criou meu filho, criou minha filha. Ela, quando minha mulher precisa, ela era dona da casa. E não sei das contas, falou da mulher, falou bem da mulher pra caramba. Quando a gente terminou de comer, a gente foi embora, eu ia passando e fui na cozinha, me despedi da mulher. Ela falou assim para mim, ô seu Lula, ele falou que eu sou da família, pergunta para ele se eu estou no testamento. Aí é fácil. É assim. Falar é fácil. É assim. E é o discurso que você escuta bastante patrão também. O cidadão é capaz de gastar um salário mínimo tomando uísque. Mas na hora que ele tem que pagar o salário mínimo para a empregada dele, ele fica com raiva. Sim. Porque Pois no fundo, na cabecinha dele, ele gostaria que ela fosse escrava. Que ela não tivesse direito. Sim. É isso. Essa é a pura verdade. Pois é. E é por isso que tem pessoas que não gostam de mim. E é importante continuar não gostando, porque eu não gosto de pessoas que pensam assim. É isso. Exatamente. Senão eu não estava na política. Justo, justo. Tem uma outra coisa que eu tenho visto na internet com relação a todo esse processo eleitoral. Tem bastante. A gente está tendo abstenções recorde, né? Muita gente não indo votar. Muita gente indecisa, gente que, inclusive, no primeiro turno tinha um candidato, resolveu que vai anular no próximo e tudo. As pessoas reclamam que os debates eles são recheados ali dessa animosidade, dessa briga. É difícil, deve ser Sim. muito difícil ter uma conversa civilizada com o Bolsonaro mesmo. Mas as pessoas falam sobre, por exemplo, se fala muito sobre a briga, ou então o Lula fala muito sobre o que fez, mas fala pouco sobre programa de governo, fala pouco sobre projetos para futuro e tudo mais, né? Inclusive, tem gente que diz que não tem projeto, não tem plano de governo, e a gente sabe que tem. Inclusive, recomendando aqui a Sabrina Fernandes, que faz um trabalho na internet, ela já fez, inclusive, um vídeo destrinchando o projeto de governo do PT, que é muito bom, fica a recomendação para vocês que querem ver. Como que você vê esse processo de despolitização das pessoas? Cauê, deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa engraçada é o seguinte. Eu, quando deixei a presidência da República, eu fiquei imaginando. O Brasil estava numa situação altamente privilegiada. A economia crescia a 7,5%. Era o auge. Sabe? A gente vendia 3.700.000 carros por ano em 2010. Hoje estamos vendendo menos de 2 milhões. Ou seja, quase 12 anos depois, nós estamos vendendo hoje metade do que a gente vendia em 2010. As pessoas compravam geladeira nova, as pessoas compravam computador, as pessoas compravam televisão. Sabe? Era tudo muito bom. Era o auge da alegria desse povo. Todo mundo viajava para o exterior. Eu lembro do Obama elogiando e me agradecendo. Obrigado, Lula, porque o povo brasileiro é que está salvando os Estados Unidos. Porque as pessoas viajavam e compravam. Sim. Sabe, então, eu imaginei o seguinte, bom, daqui a 10 anos o Brasil vai estar parecendo a França, vai estar parecendo a Holanda. Olha o que aconteceu. Por que eu sou obrigado a falar das coisas do passado? Porque o Brasil de hoje está pior do que quando eu deixei. Sim. Esse é o dilema. Por que eu estou falando em acabar com a fome? Porque a fome voltou. Voltou para 33 milhões de pessoas. Por que eu estou falando outra vez de emprego? Porque nós criamos no nosso governo 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. E hoje tem 12 milhões de desempregados. Esse é o dilema. E as pessoas que estão trabalhando estão fazendo bico.
não são trabalho fixo. No meu tempo, a gente falava biscate. Teu pai deve ter falado. O cara está fazendo um biscate ali, o cara está quebrando galho. Tá? Mas é difícil o emprego garantido, com direitos garantidos. Sim. Então, eu falo das coisas que eu fiz para o povo saber que nós já fizemos o que está precisando ser feito outra vez. Então nós vamos ter que outra vez criar emprego, outra vez acabar com a fome, sabe? Sim. Outra vez voltar a investir no FIES, outra vez voltar a investir no ProUni, porque tudo isso eles estão acabando. Estão destruindo tudo isso que foi construído há Estão muito tempo. acabando, sabe? Está diminuindo a quantidade de jovens na universidade, está diminuindo o dinheiro na pesquisa. Aquele dinheiro que a gente colocava, nós triplicamos o orçamento da saúde, da educação, nós dobramos o orçamento da saúde, sabe? Então nós vamos ter que fazer tudo de novo. É triste, longe, é triste qual é, mas nós vamos ter que fazer. O que nós temos que falar? Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo todo ano, nós vamos aumentar, cuidar dos aposentados, sabe, para melhorar a vida deles. Nós temos que falar tudo que nós já fizemos outra vez, porque eles pioraram. Sim, sim. É como se fosse uma queimada das coisas boas que aconteceu nesse país. Eles acabaram com quase todos os programas que nós fizemos. Eu vi no jornal de hoje que eles tiraram o leite da criança, eles só tiraram 97% do dinheiro que estava para comprar leite para as crianças mais necessitadas de um programa chamado Aquisição de Alimento. Sabe? Então, eles diminuíram tudo para ir para o orçamento secreto. Sim. Então, eu queria até pedir para os companheiros que estão nos ouvindo entender o seguinte: eu gostaria de falar coisa nova. Só gostaria de falar coisa nova. Mas o problema é que o novo que a gente tem que fazer é refazer o que a gente já tinha feito. Sabe quando você vai viajar, deixa a tua casa pronta, preparada, arrumada, você alugou a casa, quando você volta, a casa está detonada? Sim. Sabe? E você tinha plano de fazer uma outra casa, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que recuperar a tua casa. Sim. Nós vamos ter que recuperar o Brasil. Nós vamos ter que recuperar a economia desse país, vamos ter que recuperar as políticas sociais, vamos ter que colocar outra vez esperança na cabeça da juventude brasileira. Sim. Sabe? E quando a gente fala que a gente vai ter que aumentar o salário mínimo, vai ter que melhorar a vida dos aposentados, vai ter que gerar mais emprego, vai ter que incentivar o pequeno e médio empreendedor individual, vai ter que reorganizar a sociedade, inclusive muitas cooperativas, é porque tudo isso que estava sendo feito desapareceu. Sim. É triste, mas essa é a pura verdade. E o que entrou no lugar? Mentira. Mentira. E mais mentira. Mentira. E mais mentira. Você vai fazer um debate com o presidente, ele é um mentiroso compulsivo, ele não tem disfarçatez de contar uma mentira e repete a mesma mentira 20 vezes. E não tá nem aí, né? Sabe? Ele está pouco lixando, mas o mundo dele é a mentira. O mundo dele é a mentira. E, senhor presidente, você falou Olha, sobre... olha, a imprensa diz que ele conta 8 mentiras por dia. Ele já contou 3.000 e não sei quantas mentiras no mandato. Como é que é possível você governar mentindo? Nem o Pinóquio mentia tanto. Bom, se o nariz crescesse, o dele já tinha virado uma Tinha ponte. dado a volta ao mundo. Tinha virado uma ponte. É foda. Dava para atravessar do Brasil aos Estados Unidos. Mas o senhor tá falando sobre ter que voltar, né? E isso me lembrou sobre o que o Mano Brown falou em 2018, né? Que a crítica que ele fez ao PT que tinha que voltar para a base. Você acha que nessas últimas eleições, agora, assim, no momento que a gente tá, o PT ele conseguiu voltar a conversar com o povo da periferia? Vocês estão mais próximos ali, conseguindo comunicar? Como que você vê? O partido é muito grande. O partido são 2 milhões de filiados. E eu posso dizer para vocês que o PT é o único partido de verdade que existe no Brasil. O restante é cooperativa de deputados. Sabe? Então, o partido cresceu muito e o partido, na medida que você vai crescendo, a família vai crescendo, você vai perdendo o controle, sabe, do partido. O partido vai tendo gente que pensa diferente em muitas coisas, tem muita divergência e é bom porque isso é democrático, mas o Brasil vai tendo deputado, vai tendo vereador, vai tendo prefeito, vai tendo governador, as pessoas vão se afastando do dia a dia, sabe? Que era o que eu mais fazia quando estava fundando o PT. Sim. Mas o partido é o partido que tem melhor relação com o movimento social, Sim. sabe? Com o movimento da periferia, ainda é o PT com todos os defeitos. Sabe? O problema é que no Brasil não existe mais partidos políticos fora do PT. Tem o PT e o PSOL, que são partidos políticos de verdade, e o PCdoB, que está sofrendo uma crise, o PSB. Mas
o PT é o grande partido desse país. É por isso que o PT desperta tanto inimizade, porque, sabe, eu até gostaria, eu vou fazer campanha, a gente tem muito aliado, mas quando você chega no meio do povo, só tem petista. Só tem camisa vermelha. Eu gostaria que tivesse uma camisa amarela, uma camisa verde, uma camisa cor-de-rosa, uma camisa branca, mas só tem camisa vermelha. Ou seja, nós vamos pagar o preço de ser grande a vida inteira? Não. Os outros que cresçam. Sim. Sabe? Os outros que querem. Tem gente que fala, o Cauê, eu passei parte do meu tempo. Primeiro eu tinha barba como a tua. E aí, sabe o que acontece? Tinha cabelo também? Mas eu não tinha barba, não, eu era cabeludo e barbudo. Agora Aí, tem cabelo. no começo do PT, eu tinha que explicar por que eu tinha barba. Olha aí. Eu até utilizava como exemplo Jesus Cristo. Eu falava, pô, você vê Jesus Cristo tinha barba, Tiradentes tinha barba, cara. Por que só a minha que incomoda?